Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, passa a apresentar Luz na Penumbra, programa que leva ao seu coração a mensagem da doutrina espírita. E agora, com vocês, Aloísio Guigino, Fátima Miranda e Eduardo Araújo, para o estudo da obra O que é o Espiritismo, de Allan Kardec. Amigos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, ainda bem que vocês não estão vendo os bastidores aqui, tá? As carinhas dos Eduardo Araújo e Aloísio Guigino. Mas nós estamos neste dia agradecendo a Jesus por tudo, por todas as bênçãos, e vamos estudar Luz na Penumbra, o livro O que é o Espiritismo, no capítulo 3. Eu tô cheia de vontade de sorrir aqui, vocês não imaginam a forçação de barra. Mas vou passar a palavra para o seu Aloísio Guigino, que é o responsável. Fala, seu responsável. O responsável nessa altura está bem, eu assumo. Agradecendo a Miranda na sua estreia na apresentação no nosso programa, brilhando como sempre. Então nós estamos no capítulo 3, no item 110, e o tópico é da alma. E nesse item 110, Kardec continua com seus esclarecimentos e faz a seguinte pergunta: se a alma já existia antes de sua união com o corpo, tinha ela a sua individualidade e consciência de si? Então aqui ele entra na pergunta da pré-existência da alma ou do espírito antes da sua encarnação. E a resposta que é dada aqui para nosso esclarecimento: sem individualidade e sem consciência de si mesma, seria como se não existisse. Então nós vemos aqui no processo de evolução, de reencarnações sucessivas, existe um período na erraticidade em que a alma tem consciência da sua existência, tem consciência de si mesma e continua sendo essa individualidade que vai permanecer durante toda a sua existência. E sem isso, seria como se ela não existisse, porque não teria uma continuidade ou uma continuação. Tudo é um encadeamento daquilo que acontece conosco. O que nós vemos lá no túmulo de Kardec, aquela frase muito interessante, né? Nascer, morrer, renascer ainda, progredir sempre, tal é a lei. Então, a lei do progresso se faz através de reencarnações sucessivas, e existe um período na erraticidade em que a alma, ou o espírito, no caso, ele tem consciência da sua existência, dos seus fracassos, dos seus êxitos e daquilo que ele necessita para continuar na sua trajetória evolutiva. Essa é uma pergunta, né, que é natural que as pessoas se façam em relação à consciência que a alma tinha antes de reencarnar. Mas não poderia ser de outra forma. Só que nós não nos lembramos. Nós mal nos lembramos dos nossos primeiros momentos dessa encarnação. Existem raras pessoas, né, que dizem ter memórias muito recuadas em relação à infância. Eu, particularmente, não lembro de quase nada. As minhas primeiras memórias mais concretas, aí, a partir dos 5 anos, talvez. Antes tem flashes, mas assim, muito pouca coisa. Mas quem trabalha com hipnose, mesmo psiquiatras, psicólogos, hipnólogos que utilizam essa técnica, eles conseguem regredir, né, acreditam, mesmo aqueles que são ateus, até o ventre materno. E isso é interessante. O próprio Freud, durante um tempo, ele trabalhou com isso, na questão da hipnose também. Mas, como eles não acreditam na alma, muitos deles são ateístas,
eles acreditam que sim, você pode fazer uma regressão de memória até o ventre materno e, através da hipnose, a pessoa conseguia lembrar de situações ocorridas na primeira infância e mesmo ainda no ventre materno. Mas aí vem a questão que nós estamos aqui estudando no livro que é o Espiritismo, que seria o seguinte: tudo bem, então a gente só tem essas memórias que são as memórias da nossa encarnação atual, desde o momento da concepção para cá. Mas e antes? Muitos hipnólogos, muitos psiquiatras, psicólogos que trabalhavam com hipnose, alguns deles ainda que ateus, acabaram descobrindo a realidade da existência da alma e, consequentemente, da anterioridade da alma. Um caso famoso é o do psiquiatra americano Brian Weiss. Ele tem um livro que ficou famoso dele, Muitas Vidas, Muitos Mestres. Ele era um grande psiquiatra, respeitado lá, chefe da psiquiatria de um hospital em Virgínia. E ele, durante o processo de regressão de memória da sua paciente, que o nome dela é Catherine, ele que era ateu, ele praticava a hipnose, praticava a regressão até o ventre materno. Só que a Catherine começou a regredir a períodos anteriores. E num primeiro momento ele imaginou que fosse algo da própria imaginação dela, do inconsciente dela ali se manifestando no processo de regressão, até que ele não teve mais saída diante dos fatos que ela vinha trazendo e que ele via que não era uma questão meramente do inconsciente ou algo imaginado, mas eram fatos que ele, pesquisando, viu que eram reais. Aí ele chega à conclusão de que nós, sim, somos uma alma e que já vivemos. E nas regressões ele teve a convicção de que o problema que a Catherine trazia não era daquela encarnação. Ela já trazia com ela de existências anteriores. Porque as experiências, elas não se perdem, né? Se a cada encarnação as experiências se perdessem, não haveria progresso. Que é justamente a soma dessas experiências que vai dar ao espírito a maturidade e vai levá-lo ao aperfeiçoamento de si mesmo. Essa colocação que você fez, Miranda, é muito interessante, porque se nós não adotarmos pela racionalidade a anterioridade da existência da alma e uma continuação, nós estaríamos sempre no começo. Você abordou bem, não haveria o progresso, porque nós estaríamos sempre recomeçando do zero. Isso é um atavismo que muitos de nós trazem, de que da criação da alma junto com o corpo físico, quando na realidade isso não é algo aceitável, porque se a alma fosse criada junto do corpo físico, nós estaríamos sempre partindo do zero, e não é essa a nossa realidade. E o Espiritismo ele vem exatamente para demonstrar que a imortalidade da alma e esse processo de reencarnação para que nós avancemos na caminhada do progresso. Através de reencarnações sucessivas, onde nós trazemos bagagem de conhecimento, bagagem de evolução moral, e nós vamos sempre caminhando para a nossa destinação, que é a perfeição. Então tem que haver uma consciência da sua existência quando desencarnado, quando na erraticidade, e justamente se preparando para uma nova oportunidade reencarnatória. Entre aqueles que nos escutam nesta hora, pode existir alguém, não é, que não compreende a doutrina, está ouvindo o programa pela primeira vez e acha que essa história de reencarnação não é verdadeira. Aí nós ficamos refletindo. Jesus nos asseverou que nós somos criados para a felicidade, não é? Sem a reencarnação, quais as chances de felicidade para um espírito que reencarna numa situação muito limitada, material, moralmente, não é? Às vezes em um ambiente muito hostil, filho de uma mãe que já está contaminada pelo HIV,
Tão logo a criança nasce, a mãe desencarna, como nós sabemos de casos semelhantes, né? E essa criança, ela é criada de uma forma muito descuidada, sem condições dignas de alimentação, enfrentando maus tratos. Então, quais as chances de felicidade para que esse espírito, nessa encarnação tão penosa, em relação àqueles que estão reencarnando numa situação de conforto material, até abusivo às vezes, não é? Então, se Deus é Pai, é misericórdia, Ele não permitiria que um filho dele tivesse condições tão limitadas se fosse uma única existência com a proposta de felicidade. Então, nós sempre refletimos isso. Uma vez conversando, aí a pessoa falou assim, eu não acredito nem em Deus, quanto mais nessa história de reencarnação. Eu falei, pois é. Mas se um dia alguém me provar que Deus não existe, eu vou adotar Jesus por meu Deus, porque ninguém viveu tão intensamente o bem na Terra quanto ele. Aí ela argumentou, mas Jesus também é outra coisa, ele era um homem muito inteligente. Porém, os romanos foram mais espertos do que ele. Eu falei, não tem problema, você vai continuar com sua ideia, ele vai continuar te amando. Né? Então a misericórdia divina nos convida a raciocinar com clareza todos os dias, e essa clareza vai sendo ampliada de acordo com as nossas experiências e as reencarnações. E aí a gente recorre ao Livro dos Espíritos, na questão 351, porque ainda baseado nessa questão 110 do livro que é o Espiritismo, né? Para você que está chegando aí, o capítulo 3 do livro que é o Espiritismo, o tópico da alma. A gente leu a questão 110, né? Se a alma já existia antes da sua união com o corpo, se tinha ela uma individualidade e consciência de si. Aí, indo ao Livro dos Espíritos, na questão 351, Kardec perguntou se no intervalo que medeia a concepção ao nascimento, goza o espírito de todas as suas faculdades, né? Porque se nós já existimos antes dessa encarnação, a gente tinha consciência de si. Tínhamos individualidade. Como é que acontece essa volta para um novo corpo? E aí os espíritos respondem que mais ou menos, né, a questão de ter consciência de si mesmo, né, goza o espírito de todas as suas faculdades. Eles respondem mais ou menos conforme o ponto em que se ache dessa fase, porquanto ainda não está encarnado, mas apenas ligado. A partir do instante da concepção, começa o espírito a ser tomado de perturbação, que o adverte de que lhe soou o momento de começar nova existência corpórea. Essa perturbação cresce de contínuo até o nascimento. Nesse intervalo, seu estado é quase idêntico ao de um espírito encarnado durante o sono. À medida que a hora do nascimento se aproxima, as suas ideias se apagam, assim como a lembrança do passado, do qual deixa de ter consciência na condição de homem, logo que entra na vida. Essa lembrança, porém, lhe volta pouco a pouco a retornar ao estado de espírito. Então, o que os espíritos querem dizer aqui? Quando a gente vai voltar, né, vamos reencarnar, à medida que a concepção, após a concepção e o desenvolvimento do novo feto vai acontecendo, o espírito vai perdendo a consciência dele mesmo. Então, quando a criança nasce, ela já não tem mais aquela lembrança de quem ela era, da sua individualidade e a consciência de si mesmo. Por isso que nós, né, por vontade divina e misericórdia divina, né, nós não nos lembramos quem nós fomos na última encarnação. O que dirá nas anteriores. O Aloysio está aqui dando graças a Deus. Mas alguns espíritos mantêm uma lucidez muito grande, mesmo durante o processo da gestação. Mas são almas mais equilibradas, sim, mais avançadas. A grande maioria, logo que inicia o processo da concepção, a partir dali ele já vai pouco a pouco perdendo essa consciência de si mesmo. Isso está bem descrito lá no livro Missionários da Luz, no capítulo que fala sobre reencarnação, que é a reencarnação 12 a 14. Do Segismundo, 12 a 14, é isso? Então, quem quiser se aprofundar e ver como ocorre esse processo, o espírito mantém a sua individualidade, mas ele vai perdendo a consciência de si mesmo até se completar o nascimento.
É muito lógica, racional nessa colocação, porque senão, conforme nós dissemos antes, nós estaríamos sempre recomeçando. E não haveria a possibilidade do progresso, que é contínuo. Então nós vamos sempre acrescentando alguma coisa a nós e na nossa humanidade. Os espíritos mais amadurecidos, eles acompanham, não é? E até administram todo o trabalho de planejamento reencarnatório. Vamos a 111? Vamos. Vamos lá. Antes da sua união com o corpo, já tinha a alma feito algum progresso ou estava estacionária? Antes da união do espírito com o corpo, da alma, já tinha a alma algum progresso ou estava estacionária? O progresso anterior da alma é simultaneamente demonstrado pela observação dos fatos e pelo ensino dos espíritos. É uma resposta curta, né, mas muito objetiva e clara, né, e vem ao encontro daquilo que nós falamos anteriormente, né. O progresso da alma é constante. E quando nós vemos o progresso da humanidade, nós vemos exatamente a aplicação desse processo. São os espíritos respondendo. Quando nós vamos estudar essas questões no Livro dos Espíritos, nós ficamos refletindo a maturidade, a superioridade de Kardec para formular certas perguntas e dos espíritos igualmente superiores para responder, porque o objetivo é a nossa instrução, né? Então nós vamos observando que o espírito não retrograda, a alma não retrograda. Então, tudo que ela vai aprendendo vai somando-se. E o ser espiritual se sente, se percebe em algum nível. Quando mais atrasado, moralmente, intelectualmente, se sente quase como se fosse um animalzinho, né? Conforme ele vai se intelectualizando e vai se moralizando, ele vai tendo uma consciência de si mesmo, mas de uma forma mais sutil e elevada, porque ele vai se aproximando da ideia de Deus, da compreensão das suas leis e dos deveres a cumprir. Vamos adiante? Vamos. 112. Criou Deus as almas iguais, moral e intelectualmente, ou fê-las mais perfeitas e inteligentes umas que as outras? Se Deus as houvesse feito umas mais perfeitas que as outras, não conciliaria essa preferência com a justiça. Sendo todas as criaturas obra sua, por que dispensaria ele do trabalho umas quando o impõe a outras para alcançarem a felicidade eterna? A desigualdade das almas em sua origem seria a negação da justiça de Deus, né? Esse Pai magnânimo, bom e justo, que não privilegia nenhum dos seus filhos. E compreender isso, essa informação que a doutrina espírita nos traz para a nossa relação com Deus é algo muito, mas muito importante. Porque nós cristãos, durante muitos séculos, fomos orientados que Jesus tinha sido criado à parte, não é? Um ser perfeito e que nós nunca nos aproximaríamos dele, que nunca nos tornaríamos iguais a ele. Então, a doutrina espírita, que é o Consolador Prometido, vem nos ensinar e vem nos esclarecer como deve ser a nossa jornada, quais escolhas devemos fazer para desenvolver o potencial do espírito imortal, sabendo que um dia nos tornaremos iguais a Jesus. E aí compreendemos a missão dele aqui na Terra, a mensagem que ele nos deixa, porque não teria sentido Jesus sair de esferas resplandecentes, vestir um corpo denso, ficar praticamente rastejando aqui na Terra, se não tivesse um objetivo maior de nos convidar e de nos motivar a uma melhoria ao ponto de nos tornarmos iguais a ele. Não é? Então, essa pergunta, essa resposta nos mostra o amor do Pai e a grandeza desse guia e modelo, desse mestre que é Jesus. Sabendo da nossa inferioridade, valoriza o divino em nós e vem nos auxiliar. Se nós não adotarmos a reencarnação como um processo de justiça e de amor do Pai para com todos nós, que nos dá a oportunidade para que nós possamos crescer sempre e nos aproximarmos desta perfeição que é a nossa destinação, nós estaríamos descobrindo aqui
uma injustiça da parte de Deus, porque criaria uns de uma determinada forma e outros de outra maneira. E Deus não joga dados conosco. Então, isso é uma coisa muito racional, porque nós não fazemos isso, e Deus, na sua perfeição, também não o faria. Então, o nosso processo de evolução, nós temos uma teoria do evolucionismo, né? Mas essa teoria do evolucionismo, por Darwin e Wallace, ela nos traz a evolução dos aspectos materiais. Então nós sabemos que materialmente tudo evolui também, certo? Darwin e Wallace demonstraram isso nas suas pesquisas, na demonstração dessa teoria. Então, se o corpo físico evolui, e nós sabemos que nós evoluímos, nós vemos os trogloditas do antigamente, né? Eu gosto até de dizer dos Pithecanthropus erectus, certo? É bonito essa bonito esse bonito, negócio, né? E hoje em dia repete aí, Miranda. Como nós nos apresentamos. Ela não consegue. Quando ela repetia. Pithecanthropus erectus. Tá vendo? Então nós na realidade sabemos que fisicamente nós evoluímos e a alma, certo, sempre está vestida com um corpo físico adequado ao seu estágio evolutivo. Então, se o corpo físico evolui para vestir uma alma nas suas necessidades, é porque a alma também evolui. Então, se a alma evolui, é porque ela adquiriu esse estágio, certo, em outras experiências reencarnatórias. É tudo uma questão de racionalidade, certo? Nós, se raciocinarmos, e a doutrina dos espíritos é algo que deve ser entendido, acima de tudo, pela razão, porque ela não é porque ela não é dogmática. Ela tem uma racionalidade, um segmento para o nosso entendimento. E esse entendimento passa por essa justiça divina e por esse processo de evolução. E nós estamos chegando ao final de mais um programa e recomendamos a vocês que quiserem aprofundar um pouquinho no tema, vale a pena recorrer aqui ao Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 5, item 11, quando Allan Kardec vai falar sobre o esquecimento do passado, né? Ainda relacionado a esse tópico de estudo aqui do livro que é o Espiritismo. Porque se nós, antes de estarmos neste corpo, tínhamos a nossa individualidade e a consciência de si mesmo, por que não mantemos isso, né, a consciência de si mesmo ao reencarnar? Por que hoje nós não nos lembramos do nosso passado? Então vale a pena ler aí o tópico Esquecimento do Passado, que está no livro Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 5, item 11. E Allan Kardec aqui vai nos mostrar que nos lembrarmos do passado traria gravíssimos inconvenientes que poderia até mesmo comprometer a nossa existência atual. Mas isso não quer dizer que nós perdemos tudo aquilo que nós adquirimos. Exatamente. Continua conosco, apenas não acessamos a esse conhecimento. De maneira integral. Intuitiva, permanece plenamente. Muita paz a todos, Maria de Fátima Miranda. Muita paz. Muita paz. Você está ouvindo o programa Luz na Penumbra. A Rádio Rio de Janeiro está levando ao seu lar e ao seu coração a mensagem consoladora da doutrina espírita, através do programa Luz na Penumbra. E agora com vocês, Bill Fabiano e Renato Souza, para comentar os textos da Revista Espírita de Allan Kardec no período de 1859 a 1869. Olá, queridos irmãos e irmãs da Rádio Rio de Janeiro, a emissora da fraternidade.
o Bill Fabiano. Estamos juntos mais uma vez, eu, Renato Souza, para mais um programa Luz na Penumbra, o ano de 1859. Continuamos aqui no Escolha dos Médiuns, né, Renato? Exatamente. Escolha dos Médiuns e o mês de fevereiro. O mês de fevereiro ainda tem um bom chão pela frente aí, como a gente sempre fala, não há pressa, não há pressão, e a gente vai sempre estudando passo a passo, parágrafo a parágrafo, para que nós também tenhamos o nosso entendimento e para que todos que nos assistem, nos ouvem, também tenham o seu entendimento. Caso vocês tenham alguma dúvida, mandem aqui para a rádio, que a informação vai chegar até nós, a mensagem vai chegar até nós, e a gente possa, enfim, respondê-los de alguma forma, de alguma maneira, né, Renato? Sim, no próximo programa a gente sempre traz e faz a menção ao programa aí que foi, né? Exatamente. Procurando colocar o que foi falado. Então vamos lá, vamos mais sem perder tempo, vamos voltar um pouquinho aqui onde nós paramos e dar sequência ao nosso estudo de hoje, propriamente dito. Diz o seguinte: sabemos das qualidades de linguagem que entre nós caracterizam os homens verdadeiramente bons e superiores. E essas qualidades são as mesmas para os espíritos. Nós devemos julgá-los por sua linguagem. Aí, continuando aqui hoje, nunca seria demais repetir o que caracteriza a dos espíritos superiores, ou seja, é constantemente digna, nobre, sem basófia, ou seja, sem aparecer muito, nem contradição, ou seja, ele não sei lá, eu acho que é assim, mas pode ser assado, não. Eles falam, o que eles podem falar, eles falam sem dualidade, ou seja, sem deixar dúvidas, sem margem para que vocês não entendam, a não ser que você, assim como nós, né, sejamos cegos e surdos, né? Aí Exato. É diferente. Mas se você for pessoa já, né, qualificada minimamente, né, Renato, diferentemente de nós, você vai ouvir bem, entender, compreender. Então eles são bastante claros, isenta de trivialidade e assinalada por inalterável benevolência. São pacientes, são calmos, são tranquilos. Não quer dizer que sejam bobos, né? E nem firmes naquilo que falam. E eles normalmente são firmes. Com certeza. Os espíritos bons aconselham, não ordenam. E é o que nós falávamos no programa anterior. A gente nem leu isso aqui, né? Nós falamos sem ler isso aqui. O espírito não vai falar para você, vai pela esquerda. Ele vai falar, você tem dois caminhos. Decida o que o seu coração vai falar. Mas eu quero tirar dúvidas, você está me colocando mais dúvidas? É o seu livre-arbítrio, meu irmão. Né? Não fosse o seu livre-arbítrio, você seria uma ameba. E será amparado de acordo com o seu livre-arbítrio também. Exatamente. E o fato de você escolher a direita ou a esquerda não quer dizer que a esquerda seja pior ou seja a direita. Jesus usava isso para exemplificar. A esquerda ou a direita é um exemplo. Né? Mas poderia ser a direita o caminho ruim e a esquerda o caminho bom. Então, se você for para a direita e o caminho for ruim, você já aprendeu, né, Renato, que pela direita não dá para ir. Ou seja, só lhe resta a esquerda. Só resta um caminho. Mas tem direita, tem esquerda, tem o centro. Dificulta? Sim. Ou até voltar. Ou parar, como o Renato exemplificou na semana passada, no programa passado. Ficar um segundinho ali, 1 minuto parado, vai livrá-lo de alguma coisa. Como a Cristiane Teixeira uma vez falou, né, que ela estava vindo por uma via, que eu não lembro qual é agora, se não me engano, a antiga Automóvel Clube, hoje em dia acho que é a Avenida Pastor Martin Luther King. Hoje é Pastor Martin Luther King. Isso. E ela ouviu uma voz, reduz a velocidade. Ela, a princípio, ela não quis ouvir aquela voz e continuou na velocidade. Só que a voz insistiu, reduz. Faltou gritar, reduz! Pô. E ela reduziu. Logo em seguida veio uma criança correndo atrás da bola, atravessou a Martin Luther King. Ou seja, se ela tivesse continuado naquele ritmo, Sim. E a bola e o menino para o espaço. Então nós temos que saber atender as coisas, atender o chamado. Mas como é que eu vou saber? Esteja linkado, né, Renato? Esteja conectado. E precisamos estar conectados o tempo todo. Meu Deus! Aí as pessoas podem dizer assim, meu Deus, eu não vivo mais, eu vou ter que ficar conectado o tempo todo. Mas é por aí. A gente já fica conectado, não ficamos conectados no celular? Com certeza. Ficamos conectados no nosso trabalho, ficamos conectados, não ficamos conectados. Precisamos resolver alguma coisa, o nosso chefe dá lá uma tarefa no nosso trabalho material, não ficamos conectados naquela tarefa porque temos um prazo para entregar, não é? Mas isso não nos impede de fazer a pausa para almoçar,
fazer a pausa para ir ao banheiro, vai beber uma água, tomar um café. Não impede. Então não impede a gente de viver. Precisamos viver, sim. E isso não significa perda de liberdade. Por que a gente iguala isso à perda da liberdade? Porque a gente não sabe usar. Exato. A gente não sabe usar. A partir do momento que eu aprendo a usar essa conexão, eu vivo numa boa, mas estar sempre ligado. Opa, não é? Dá pra viver sim, não dá, Bill? Dá pra viver, certeza. Aproveitar, ir à praia, curtir, dá pra fazer tudo, mas conectado. Com toda certeza, eu me lembrei agora, eu falei exato, eu lembrei agora da Deusa Nogueira, ela falando exato, eu lembrei da Deusa, nossa querida amada amiga Deusa Nogueira, exato, mas é isso aí mesmo, se estivermos conectados. E, enfim, essa conexão, como o Renato lembrou bem, fez essa analogia, né, com o celular, a gente fica 24 horas conectados ali. Por que não estarmos conectados com o mais alto, né? Com a espiritualidade maior. Só que para isso, né, precisamos estar linkados efetivamente, né, Renato? Ou seja, com nossos bons atos, o controle do nosso pensamento, não efetivar aquilo ruim que nós vibramos, não, que já é um começo. Os espíritos nos acodem diante do nosso pensar, mas não agir no mal, né, Renato? A gente, eu não quero agir no mal, não posso agir no mal. Então eles vêm ter conosco e tentam nos blindar de alguma forma, né? Em alguns momentos, logicamente, a gente precisa ser testado, né? Bom, eu já consegui isso. Você já conseguiu? Então vamos ver se você conseguiu realmente. Aí eles dão a oportunidade de você mostrar que você consegue. Aí você vai e mostra que não consegue. Eles, tá vendo? Não, eu falei para você. Só que você não estava conectado comigo. Então você mantém a sua vibração, né? Eu lembro sempre aqui, né, dessa questão da vibração do livro, se eu não me engano, No Mundo Maior, de André Luiz, de espíritos que estavam ali reunidos numa praça, no mundo espiritual, e junto conversando com um amigo espiritual, e eles veem um grupo de crianças ali jogando bola, brincando, né, com criança, sendo criança, e eles vão ter lá com as crianças, jogando bola também, e o mentor amigo diz, a vibração de vocês caiu. Voltem para cá, para a sintonia. Olha só, mas é um simples jogo de futebol. Mas aí, como em outro programa a gente lembrou, Renato, me dá uma canelada, me dá um chute. Aí isso, não sei o que, eu já fico com ódio do Renato, já quebrou a sintonia, a vibração já foi embora, você já não está mais lembrando do que Jesus te falou, enfim. É uma besteira? É um jogo de futebol, mas é assim. Renato? Para a gente se conectar, dada a nossa insegurança, é muito difícil, mas para quebrar a sintonia... É rápido. Segundos, né, Renato? É um segundo a gente sai do propósito. Sim, não é? Sim. Com certeza. Isso aí. Vamos continuar aqui? Vamos lá. Bom, como eu dizia, os espíritos bons aconselham, não ordenam. Fiquem atentos. Não se impõem. Calam-se naquilo que ignoram, ou seja, não inventam. Já os pseudo-sábios têm resposta para tudo. Mas é assim, eu sei. Assado, também sei. Não existe isso, meus irmãos. É só a gente ver lá, Renato, no livro dos Espíritos, quantas perguntas eles respondem que não sabem aquilo, ou não pode ser respondido naquele momento, e só Deus o sabe. Enfim, e por aí vai. Então fiquemos atentos àqueles espíritos que tudo sabem. Os espíritos levianos falam com a mesma segurança do que sabem e do que não sabem, a tudo respondendo sem se preocuparem com a verdade. Vimos alguns em mensagem supostamente séria, com imperturbável audácia, colocar César no tempo de Alexandre. Ou seja, épocas totalmente diferentes. Outros afirmando que não é a Terra que gira em torno do Sol, quer dizer, indo contra a ciência. Enfim, coisas bizarras que todo mundo sabe, que, sobretudo a nossa doutrina, que é dividida em 3 partes, ciência, filosofia e religião. E vamos lembrar aqui que nós estamos ainda no efeito de 2 anos aí complicados. Sim. Por causa de uma pandemia que a maioria aqui não sabia como lidar. Bem lembrado, Renato. Por quê? Porque tivemos uma experiência dessa lá nos idos de 1900 e pouquinho, não é isso? Sim. Com a gripe espanhola. Sim. Mas a gente de lá para cá, nenhum fenômeno de tamanha magnitude. Tivemos situações locais. Sim.
epidemias e situações locais, dengue, chikungunya, né? Uma coisinha ou outra que teve por aí que a gente tem conhecimento, mas a nível global a gente está tendo, né, experiência agora, a maioria está revivendo isso. Eu cito a palavra revivendo. Por quê? Porque a gente não se lembra. Já pode ter experienciado na outra existência. Né? Se tive aqui, lá pelos idos de 1900, né? Na época da peste, na época da gripe espanhola e tal, e a gente não tem, né, subsídio, não tem. Então, o que acontece? A gente ficou meio que à deriva. Ficamos meio que à deriva e precisamos saber lidar com essas coisas. Então, eu preciso observar essa questão que ele coloca. Por quê? Porque o espírito que sugeriu a você não fazer uso dos meios de se prevenir, exatamente, não é? Está indo contra a ciência. Está indo contra a ciência, isso aí. Seja o espírito encarnado ou desencarnado. Sempre temos que ter a proteção da ciência, como Kardec diz, né? A gente tem que acreditar na ciência. Isso aí, pessoal. Estamos no programa Luz na Penumbra, revista espírita do ano de 1859. Estamos agora no mês de fevereiro, no capítulo Escolhas ou Obstáculo dos Médios. E dando sequência aqui, meu parceiro, continua. Em resumo, toda expressão grosseira, ou virando a página aqui, ou simplesmente inconveniente, toda marca de orgulho e de presunção, toda máxima contrária à sã moral, toda notória heresia científica, nos espíritos como nos homens, é sinal, ele poderia estar em caixa alta aqui, é sinal incontestável, repito, de natureza má, de ignorância, ou pelo menos de leviandade, donde se conclui que é necessário pesar tudo o que eles dizem e submeter todas as coisas ao crivo da lógica, do bom senso, acrescentaria da razão. Eis uma recomendação que incessantemente nos faz os espíritos bons. Deus, dizem eles, não vos deu o raciocínio sem propósito. Serve-vos dele para saber o que estás fazendo. Os espíritos maus temem o exame e dizem: aceitai nossas palavras e não as julgueis. Se tivessem consciência de estar com a verdade, não temeriam a luz. E isso é muito importante, esse final aqui. Sim. Se tivessem consciência de estar com a verdade, não temeriam a luz. Ou seja, eles querem que vocês acreditem nele o mais rápido possível para você não ter a capacidade de raciocinar ainda naquilo que seja mais ilógico. Bom, peraí. Como o exemplo que ele diz, que ele coloca aqui, é a Terra, afirmando que não é a Terra que gira em torno do Sol, é o Sol que gira em torno da Terra. Bom, peraí. O que diz a ciência? Bom, o Sol é o centro ali do nosso sistema solar, não é o sistema terrar. Ou terral. Sistema solar, pô. Ele já é referência, né, Renato? Ele já é referência. Ele está parado ali. Está parado. Os planetas e os satélites que giram em torno dele. É a ciência que está dizendo, pô. Sim. E você vai negar a ciência? Comprovado isso, comprovado. Pô. Mesma coisa, o cara foi à Lua, o homem foi à Lua. Neil Armstrong. Ih, rapaz, embolei agora, Ronaldo. Neil Armstrong. Isso. Primeiro homem a pisar na Lua. Mas tem pessoas que contestam, pô. E não é, não. A terra é quadrada, não sei o quê. Meu Deus. Não tem como, né? Não dá pra ser cego assim, né, Renato? Com certeza, sem dúvida. Enfim. E para isso, a gente pega lá o capítulo 1 do Evangelho segundo o Espiritismo. Não vim destruir a lei. Muito bem lembrado. O Cristo é, né? Ali, tá inspirado hoje, Renato. Tá inspirado. Ainda bem, né? Que são eles que estão inspirando a gente. Obrigado aí pela inspiração aí do alto aí. Dos mais elevados. Não é? Não vim destruir a lei. E o capítulo trata as 3 revelações: Moisés, Cristo, Espiritismo. Olha só, o Espiritismo como ciência e dando continuidade,
não é? A tudo que já havia sido mostrado a nível de compreensão para a humanidade naquela época, na época de Moisés, na época do Cristo, e o Espiritismo vem acompanhado da ciência, ou melhor, né? Como ciência em primeiro lugar, porque o Espiritismo é uma ciência. É a ciência espírita, não é? Trazer para a gente as explicações daquilo que a gente não tinha condições ainda de perceber, de se certificar. E o capítulo trata também da aliança da ciência com a religião, é o que a gente está falando, né? E fala da nova era, tá? Lá nas instruções dos Espíritos. Então, lá no Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículos 17 a 18, ele vem dizendo assim: não penseis que eu tenha vindo destruir a lei ou os profetas. Não os vim destruir, mas cumpri-los. Porquanto, em verdade vos digo que o céu e a terra não passarão sem que tudo o que se acha na lei esteja perfeitamente cumprido, enquanto reste um único iota e um único ponto. E é claro, sim, muito claro, que nós precisamos nos calçar o nosso próximo passo em solo firme, em solo rígido, porque não tem como eu tentar seguir uma coisa que não é. Como é que eu vou seguir uma coisa que não tem base? Que não tem base, e é tudo na vida, não tem base jurídica, não tem jurisprudência, não tem um livro, isso não foi atestado. Vamos lá para o Allan Kardec, lá no início, ele não precisou das mesas girantes, sim. Não precisou do fenômeno para atestar isso. Olha, não pode, como é que essa mesa está girando? Como é que está acontecendo isso? Como é que você ouve batidas? Exatamente. Como é que você ouve batidas? Como é que você ouve? Como é que pode? Existe algo além. Cientificamente ele foi comprovando que não tem como a mesa fazer isso sozinha. Então há uma causa inteligente, né, por trás disso. Precisa de algo a mais para que aquela mesa, não é? Assim como precisa de algo a mais para que um corpo pudesse, num momento de transe psíquico, trazer uma informação, trazer uma situação que foi comprovada posteriormente. Opa, olha o que falaram para mim. E essa pessoa não tinha conhecimento disso, não é? Tal qual o próprio Chico Xavier foi tendo conhecimento de muita coisa à medida em que foi recebendo as informações. Porque pergunta: Chico, você conhecia tudo isso? Não, a maioria não sabia de nada disso. Não é? E quantas coisas ele recebeu? Muitas situações. André Luiz, então, trouxe muita coisa para ele. Porque academicamente ele era analfabeto, né? Semi-analfabeto, né? Sim. Mas o corpo, né? O corpo físico ali, Chico, que abraçou aquela encarnação, mas e como espírito, né? Enfim, toda uma história, né? Toda uma informação que ele já trazia com ele. Agora, quando você traz aí não vim destruir a lei, a gente tem que entender que a gente não conhece todas as leis. Isso é certo, é fato, né? Quantas leis a gente... Com certeza. Que pode até se levantar, mas a gente não conhece todas as leis. De fato, não conhecemos. E provavelmente não conheceremos todas as leis tão cedo. Quiçá não conheceremos nunca, porque também tudo vai evoluindo também. Enfim. Só que aquelas que já existem, como por exemplo, que a astronomia já mostrou, né, os cientistas já mostraram que a Terra é quem gira, usando novamente esse exemplo aqui, em torno do Sol, isso já é fato, pô. Como é que a gente vai contestar? Nós não conhecemos todas, mas as que nós já conhecemos não podem ser destruídas, né? E Jesus é bastante claro: não vim destruir a lei, mas cumpri-la. Né, Renato? Exato. Ele veio trazer a confirmação de tudo o que Deus nos envia através dos espíritos que vão reencarnando com esse trabalho, com essa tarefa na área científica, nas áreas científicas, não é? Mas procurando trazer esclarecimentos à luz da religião, para que a gente não possa ter fé cega, não ser, né,
usar aquele instrumento que colocam lá no cavalo, porque ele só enxerga para frente. Ele não tem uma visão mais ampla para que ele possa alcançar melhor e se embasar melhor nas situações que são colocadas. É importantíssimo a gente ver isso, porque quando ele fala sobre isso, e a gente pega o capítulo 1 do Evangelho segundo o Espiritismo, e vê lá o Moisés anunciando uma terra prometida, né? Ele, o próprio Jesus, falando de um reino, não é? E o Kardec vem e descortina o mundo dos espíritos. Eles estão falando da mesma coisa. Sim. Mas em compreensões de acordo com a humanidade na época. Com a evolução, com a lei de progresso. Sim. Que todos nós estamos sujeitos. Exatamente. Não é? A natureza não dá saltos. Não dá saltos. E conforme o Espiritismo veio chegando com essas alianças importantíssimas, primeiro a ciência, depois a filosofia, que são aqui, ó, esse monte de livros que nós temos aqui, já dissemos isso aqui, inclusive foi você que falou, né, Bill? E a religião. Né? Vamos associar aqui, dá para colocar a religião aqui? Dá para colocar a religião aqui também. E ver que em tudo no universo existe essa força. Existe essa força, porque os espíritos povoam o universo. Exatamente. São seres inteligentes da criação, né, Bill? Com certeza. Então. Só dar uma avançar um pouquinho aqui, antes da gente terminar o nosso tempo, que diz o seguinte: o hábito de percrustar as menores palavras dos espíritos, de pesar-lhes o valor, do ponto de vista do conteúdo, e não da forma gramatical com a qual eles pouco se importam, afasta necessariamente os espíritos mal intencionados, que então não virão perder seu tempo inutilmente, desde que rejeitamos tudo quanto é mal ou de origem suspeita. Porém, quando aceitamos cegamente tudo quanto dizem, quando, por assim dizer, nos ajoelhamos ante sua pretensa sabedoria, eles fazem o que fariam os homens, enganando-nos. E aí nós viramos joguetes deles. Então, para a gente finalizar aqui, né, Renato, para a gente resumir tudo, como o João Evangelista diz, experimentai primeiro se os espíritos são de Deus. Eu acho que é a melhor forma. Duvidar nunca é demais. Não é duvidar com vontade de fechar as portas, não. Duvidar com a vontade de você acertar e de você não cair nos embustes que os espíritos nos trazem, né, Renato? Perfeito. Isso mesmo que você falou, não é? Sempre porque eles sabem o que passa na nossa cabeça, no nosso coração. Eles sabem, se eu estou duvidando, mas com cautela, para não cometer nenhuma gafe, não é? E não me comprometer, porque tudo é comprometimento. Sim. Tudo é comprometimento. Eu vou me comprometendo com ações que vão me prejudicar lá na frente, vão prejudicar uma comunidade. Sim, sem dúvida, porque eles entram através da nossa mediunidade e acabam me influenciando, e eu acabo influenciando o Renato, e assim vou influenciando, vou fazendo um círculo de influenciação negativa, de influenciação má. Eles acabam assim sendo introduzidos dentro do nosso dia a dia, dentro da nossa vida, enfim, e é isso. Nós estamos chegando ao final de mais um programa Luz na Penumbra, revista espírita do ano de 1859, o mês de fevereiro, Escolha dos Médios. Muita paz para todos vocês. O Renato Souza, muita paz no seu coração, meu irmão. Tamo junto, muita paz a todos, até o próximo programa. E vamos ouvir agora a prece de encerramento de nosso programa, na voz de Geraldo de Aquino. Jesus, dá-nos coragem para a luta, piedade para os insultos e misericórdia para as injustiças e ingratidões. Limpa nossa alma de inveja e ambições mesquinhas, de ódio e de vingança o nosso caminho. E que dentro em pouco, ao recolher-nos de novo ao calor do nosso leito, para que o sono nos dê a paz e o esquecimento das tristezas humanas, possamos sentir, Senhor, no mais íntimo de nosso ser, a doçura indefinível do Teu amor e a grandeza incomparável da Tua divina presença. Que assim seja.
acabamos de apresentar o programa Luz na Penumbra, que voltará a ser apresentado amanhã às 21 horas nesta emissora.